A paz do Senhor a todos. E é com muita alegria que eu estou aqui nesta oportunidade, né, de estar na ministração da palavra, algo que é muito sério, algo que pode fazer a diferença na vida dos irmãos, como faz na minha vida, porque a palavra de Deus se renova a cada dia e a palavra de Deus, ela é transformadora. Então, eu glorifico a Deus por esta oportunidade e espero ser usado pelo Espírito Santo para trazer algo que possa fazer a diferença na minha e na sua vida. E eu creio piamente que o Espírito Santo tem colocado na minha mente, no meu coração, coisas concernentes ao reino para a edificação da igreja. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus são as profecias. E no tocante a profecias, quando você recebe uma palavra profética, a palavra profética ela pode gerar na sua vida 3 tipos de coisas. A palavra profética ela exorta, consola e edifica. Então, que nessa noite você possa ser edificado, exortado ou consolado. Eu espero em Deus que o Senhor possa estar neste momento, já abrindo a sua mente, o seu coração, para que você receba a palavra a ser ministrada. E sem mais delongas, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra em Salmo de número 128. Vou ler os 6 versículos aqui, que os irmãos que estejam com as Bíblias aí possam acompanhar. Na versão da minha Bíblia diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse salmo é um salmo assim muito conhecido, né? É um salmo, né, que sempre é lembrado. Mas eu gosto de fazer algumas observações à palavra, alguns detalhes quando eu leio a palavra. E ao ler esse salmo, alguns meses atrás, quando iniciou essa pandemia, essa palavra o Espírito Santo já havia colocado no meu coração para extrair desse salmo um detalhe interessante. Eu vou estar falando aqui algo concernente àquilo que eu preciso e você precisa. O tema da mensagem é: só o temor do Senhor não é suficiente para sermos felizes. Interessante. Só o temor do Senhor não é suficiente para sermos felizes. Talvez esteja passando aí na sua cabeça, mas não tem a ver. Talvez você até discorde deste tema. Mas no decorrer da mensagem, eu acredito que o Espírito Santo possa ministrar. Até porque a palavra ela está bem direta aqui. Se eu terminasse aqui esta ministração, você já poderia ter uma resposta. No versículo aqui, de número 1, diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, essa palavra, ela deve nos impulsionar àquilo que eu quero estar falando nesta noite, a uma reflexão. Porque o salmista diz: feliz serás.
e tudo te irá bem. E a pergunta que não quer calar é a pergunta: sou verdadeiramente feliz? Você aí, nesse momento, pergunta-se a si mesmo: você é verdadeiramente feliz? A chave da mensagem é esta. E é isso que, a partir desta noite, você pode tomar posse ou não para andar diferente, para pensar diferente. Talvez até mesmo para se aliviar de alguma coisa que você tenha uma opinião errada formada. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, e tudo te irá bem. Há aqueles que acham que por terem, né, abundância de bens materiais, né, eles se julgam felizes. Eu quero dizer que é por engano. Costumo dizer que o homem que tem mais dinheiro no mundo não tem a felicidade que eu tenho. E existem aqueles também que passam até por necessidades, não tendo bens materiais, passam por necessidades, mas são felizes. Por quê? Por causa do entendimento do que é a verdadeira felicidade. E eu quero dizer que esse salmo também, ele nos reporta a um ambiente familiar. Fala da esposa, fala dos filhos. E a grande realidade é que não existe ambiente melhor do que o ambiente familiar para nós sermos felizes. Quem não gostaria de um ambiente familiar totalmente feliz? Em contrapartida, o ambiente familiar é o local predileto para o adversário das nossas almas lançar a infelicidade. Essa é a grande verdade. E não são poucos os lares que se encontram nessa situação de infelicidade. Quantas famílias aí dilaceradas, infelizes, porque o adversário tem feito, né, um arrombo. E que nessa noite você possa já começar a refletir. Então, esses dois ambientes, né, essas duas situações, né, você almeja, né, a felicidade no ambiente da tua casa, mas em contrapartida, o adversário das nossas almas, ele lança, é o prato predileto para ele, a infelicidade no ambiente familiar. E eu quero dizer que, né, esta é a inclinação que nós temos que ter. Isso deve nos incomodar para entendermos a verdadeira felicidade. E eu quero aqui trabalhar, né, essas duas condições que o Salmo nos oferece, que é o próprio Senhor nos oferece essas duas condições, de temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor para nós alcançarmos a verdadeira felicidade. Por isso o Espírito Santo me incomodou a esse tema. Só o temor do Senhor não é suficiente, porque fala-se em temer ao Senhor e também andar nos caminhos do Senhor. Talvez você tenha o temor, mas não esteja andando como deveria andar nos caminhos do Senhor. E por isso, talvez, você não tenha a felicidade plena, a felicidade verdadeira. Porque trata-se de uma promessa. Feliz será, e tudo te irá bem. Então, na primeira condição que nós encontramos, que é temer ao Senhor, nós observamos na linguagem portuguesa, né? Você pode buscar no dicionário, que temer é você ter medo de alguém ou de alguma coisa.
temer. Já o temor, né, implica na condição, né, de temer, ato ou efeito de temer, o sentimento de reverência. Então, temer ao Senhor está ligado a medo, na linguagem portuguesa. Mas eu busquei também, dei uma estudada, como nós temos aprendido em homilética, né? Nós devemos debruçar sobre o tema, sobre o texto. Em hebraico, essa palavra temer, ela tem outro sentido. A palavra temer, em hebraico, significa irê, que tem raiz na palavra lirote, que significa ver. Irê é o futuro de lirote. Então, nós entendemos que verá ao Senhor. Então, temer ao Senhor no hebraico, e me corrijam aqueles que estudam profundamente o hebraico, ele está ligado a ver ao Senhor, verá ao Senhor. Então, é colocar os olhos no Senhor constantemente. Porque a nossa vida, isso aqui está falando no futuro, a nossa vida ela é impulsionada ao futuro. Ninguém vive projetando o passado. O passado foi. Nós estamos vivendo o presente. E o futuro nós almejamos. Então, verás a Deus, temer a Deus, olhar constantemente para Deus, que é o autor e consumador da fé. Isso está ligado, né, a temer ao Senhor. A segunda condição que nós encontramos é andar nos caminhos do Senhor. É outra condicional. E nós encontramos aqui o primeiro requisito para andarmos no caminho do Senhor é termos fé. Através da fé, nós vamos ter a convicção que Ele está conosco. O justo vive pela fé. E aqui nós encontramos também andar no caminho do Senhor é permanecer na vontade dEle, na santidade, na obediência. Isso está ligado a andar nos caminhos do Senhor. Então eu chego aqui, nessas duas condições, eu consigo extrair aqui duas conclusões, as quais eu já citei lá atrás. A conclusão de que há pessoas que acham que são felizes, porém estão enganadas. Se você acha que está feliz, que você é feliz pelo seu intelecto, né? Talvez você seja abastardo, você tenha alcançado tudo, você tem bens materiais, e você acha que você é feliz. Eu quero dizer para você que Jesus falou em Mateus 16, 26, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, essa pessoa, por essa interpretação errada de felicidade, por ter bens, por possuir bens materiais, né, por estar realizada materialmente falando, e eu não estou falando aqui que o ser humano, ele não deve, ou ele não possa ter a prosperidade. Não, todos nós almejamos, todos nós queremos uma coisa melhor, materialmente falando. Mas não é isso que toca o coração de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não constitui abundância de bens. E a outra condição aqui, né, é os que acham que não são felizes. Por quê? Porque eles têm lutas, têm dificuldades, têm necessidades. Mas nessa conclusão, nessas duas conclusões, se você teme ao Senhor, se você tem os olhos fixos no Senhor, se você está em obediência ao Senhor,
Se você está em santidade, você precisa tomar posse, que é feliz. Uma coisa muito simples, né, de se entender, mas talvez, na sua concepção, você não é feliz. E, na outra linha de pensamento, você é feliz por ter bens materiais. Então, eu quero dizer aqui uma outra palavra que está também nesse salmo, que está ligada à felicidade. No Salmo 128:1 diz: bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. E não podemos falar de bem-aventurança sem nós não lembrarmos do que Jesus falou em Mateus capítulo 5 até o sétimo capítulo lá, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está recheado de bem-aventuranças. Feliz. Nesta passagem, nessa oportunidade, quando Jesus ministrou o Sermão na Montanha, ele quebra toda a ideia de você ser feliz pelo lado material. Toda a ideia. Se você tiver dúvida, você leia o Sermão da Montanha, que você vai ver lá coisas totalmente ligadas à felicidade, mas de uma forma totalmente diferente de bens materiais. E talvez, nesta noite, eu esteja aqui diante de pessoas que estão vivendo essa linha de pensamento. Eu não sou feliz porque meu marido, porque meu filho, porque minha filha, eles ainda não foram alcançados. Ou qualquer um ente querido. Talvez você seja infeliz porque Josué 15:24 não se cumpriu ainda na sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu conheço pessoas que são infelizes por conta disso. Mas é uma questão de entendimento, de você interpretar aquilo que Deus quer falar. E Deus tem falado ao seu povo. Talvez você não desfrute da felicidade porque a sua saúde está precária. Você é infeliz porque a sua saúde não é boa. Você é infeliz porque o seu casamento não vai bem. Você é infeliz porque você está endividado. Você é infeliz porque você perdeu o respeito dentro da sua própria casa. Você é infeliz porque você está desempregado. Tudo isso são coisas que realmente não são coisas boas. Principalmente porque nós estamos trabalhando aqui a questão da felicidade. E é natural que o homem, almeje a felicidade, que ele busque a felicidade. E eu creio piamente que está no coração de Deus que eu e você sejamos felizes. Mas é necessário nós entendermos nessa noite que existem duas condições, pelo menos neste Salmo 128, para nós sermos felizes. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Só temer ao Senhor não é suficiente para você ser feliz. Que você possa entender isso. E talvez você esteja vivendo esse dilema. Eu temo ao Senhor. Mas e o andar no caminho? E fazer a obra? E descansar nele? Que está inserido em santidade, está inserido em permanecer na vontade dele, na obediência a ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não colocou esta palavra de uma forma qualquer no meu coração. Porque
eu tenho, ao longo desses anos, caminhado na presença do Senhor e temendo ao Senhor, eu tenho tido, assim, uma paixão muito grande, né, em olhar para o meu próximo, em olhar de uma forma generalizada. Eu não vivo um evangelho somente para mim. O evangelho que eu vivo é para ver o meu vizinho sendo abençoado. É para ver os meus parentes sendo abençoados. E eu tenho certeza, com essa visão que eu tenho tido, eu tenho sido instrumento nas mãos do Senhor. Então, nessa noite, eu costumo ser bem breve nas minhas ministrações, até porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou ao seu coração, como já falou ao meu, e que a partir desta noite você tenha, né, um entendimento diferente, e que talvez possa fazer a diferença aí. Talvez você tenha andado cabisbaixo, infeliz, por essa interpretação errada de felicidade. Mas a partir dessa noite, eu profetizo felicidade para a sua vida. Eu profetizo felicidade para a tua casa. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai confirmar essas palavras no meu e no seu coração. Porque eu também tenho lutas, também tenho dificuldades dentro da minha casa. Mas a palavra, ela permanece no meu coração. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Quando é que vai acontecer a bênção? Não sei. Isso é com Ele. O meu papel é temer a Ele e andar nos caminhos dele. E essa deve ser a sua atitude. Esse deve ser o seu papel. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor para você ser feliz. Feliz será. É promessa. Quando nós falamos no futuro aqui, tá? Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. É profunda a palavra. Esses detalhes quando nós lemos, e o Espírito Santo fala lá no seu coração. É bom sempre anotar, porque eu gosto de extrair essas coisas diferentes, né? Porque o Espírito ministra ao nosso coração. E ele ministra ao nosso coração para nós reportarmos aquilo que ele quer falar à igreja. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa fazer você entender que existe a felicidade proposta para você. Mas a felicidade consiste em temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Amém? Fiquem na graciosa paz do Senhor, porque é essa graça, essa paz que excede todo entendimento, que nos faz andar dia após dia. Deus abençoe todas as famílias. Deus abençoe todas as pessoas que estão nesta sala, e que esta palavra possa frutificar no teu coração, e que você possa reportá-la, transmiti-la a outros, em o nome de Jesus. Amém?